ficar de pé para a gente ler em reverência ao dono da casa que já se faz presente. 2 Samuel 19, a partir do verso 31. Barzilai encontra-se com Davi. A Gabi já deu um spoiler, a gente sabe mais ou menos do que se trata, mas eu gostaria muito da atenção dos irmãos. Diz assim: também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, para o acompanhar a outra banda do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei, quando tinha a sua morada em Maanaim, porque era homem muito grande. E disse o rei a Barzilai: passa tu comigo, e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém, Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que eu suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre bom e mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Com o rei passará o teu servo ainda um pouco mais, além do Jordão. E porque me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está o teu servo Quimã, que passe com o rei, meu senhor, e fazer-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai e o abençoou. E ele voltou para o seu lugar. Podeis assentar. Para a gente entender um pouco disso aqui, a gente precisa voltar lá atrás, quando Davi estava na sua casa e avistou Batseba. Batseba era a esposa de Urias, para quem não conhece. Urias, ele estava na guerra, guerreando a favor do exército de Davi. Porém, Davi se deitou com a esposa de Urias. E nisso, ele armou uma emboscada para encobrir esse pecado que ele tinha cometido. Porque Urias voltou da guerra, ele tinha mandado chamar com uma intenção. Urias, na sua fidelidade, se manteve fiel. Então, ele devolveu Urias para a guerra e aí ele armou uma emboscada que não agradou os olhos do Senhor. A partir daí, como consequência, a espada não se apartou da casa de Davi. E começaram a acontecer sequências de tragédias no meio da família dele. Então, o Senhor, ele deu para ele essa consequência, e um dos filhos dele, chamado Absalão, liderou uma rebelião contra Davi. E essa rebelião forçou o rei a fugir da cidade e parar em Maanaim. Para quem não lembra, Maanaim é aquele caminho que Jacó passava. Ele passava com muito medo, mas de espírito de oração, por tudo que ele tinha feito com o irmão dele, Esaú. E ali, quando ele passava e orava, mesmo com medo, ele viu que um exército de anjos vinha ao encontro dele. E diante desse exército de anjos, ele resolveu colocar o nome de Maanaim como acampamento de Deus. Então, Maanaim hoje, nessa passagem, é o local que Davi estava indo parar com o seu exército. E aí eu fico conjecturando, imaginando Davi com seu exército. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas a palavra não fala sobre o exército dele também ter esse coração. E a gente, na nossa humanidade, diante de alguma perseguição, de alguma escassez, a gente fica pensando: o que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Onde eu vou dormir? Quem vai suprir as minhas necessidades? Mesmo a gente seguindo o rei, a gente está caminhando, mas muitas das vezes gera essa dúvida. Eu conjecturando e pensando, só que o que aconteceu ali é que Barzilai encontrou o rei Davi e seu exército. E quando isso aconteceu, Barzilai, como a gente leu aqui, a palavra fala que é um homem muito grande, significa que ele é um homem financeiramente bem estabelecido, é um homem rico, é um homem afortunado. Barzilai, ele supriu toda a necessidade, não só do rei, mas de todo o exército do rei. E ali ele deu vasilhas, camas, alimentos, bebidas e todas as iguarias do rei da melhor qualidade. E aí isso me fez pensar: o que nós chamamos de deserto, o Senhor chama de acampamento de Deus. O que a gente chama de local de sofrimento, o Senhor levanta alguém para suprir as nossas necessidades. Às vezes, a gente está passando por uma situação que a gente fica perguntando: Senhor, o que vai ser de mim? O que vai acontecer? Como que eu vou conseguir passar por isso ileso? E muitas das vezes o Senhor levanta em tempo de guerra alguém para orar, como foi dito aqui, a Glorinha contou um testemunho curto da filha dela. O Senhor levanta alguém para dar um abraço no momento de solidão. Às vezes a gente está se sentindo só. Eu também já falei aqui algumas vezes que recebi abraço da igreja toda. Então muitas das vezes nós estamos passando por algumas situações que nos fazem refletir e pensar: Senhor,
Como que essa necessidade vai ser suprida? Mas hoje o Senhor está falando para alguém aqui. O que você está chamando de deserto, eu estou chamando de acampamento de Deus. O que você está achando e não tem provisão, estou levantando pessoas para suprir as tuas necessidades. E às vezes a tua necessidade não é dinheiro. Às vezes a tua necessidade não é casa, não é comida. Mas às vezes é uma atenção, é um tempo de qualidade. É alguém para falar, estou contigo na guerra. É alguém para falar que, olha, você não está sozinho. Então, gente, essa palavra aqui, quando eu comecei a ler, eu já fiquei pensando, eu falei, Senhor, Manaim não é um lugar qualquer. O Senhor não perde o controle quando você vai parar em Manaim. E aí, eu fiquei pensando, gente, o que faz, depois que foi passando, né, que o rei fala para Barzilai, venha comigo, vamos passar o Jordão. E eu fico pensando, o que passa em nós para achar que um convite do rei é inferior àquilo que a gente está pensando? Me fez lembrar que quando a gente está no deserto, algumas vezes, lá na Bíblia vai falar que Deus usou uma viúva para suprir as necessidades de um profeta famoso, do profeta Elias. Quem era essa viúva? Era uma viúva que só tinha um pouquinho de azeite, um bocado de farinha. Então, e o Senhor usou ela como uma mão poderosa, assim como usou Barzilai para Davi. E aí eu fiquei lembrando também de Obadias, fizemos um estudo há pouco tempo, e Obadias ele sustentou aproximadamente 100 profetas. Você imagina uma pessoa sustentar 100 pessoas, né? E lembrei também de Paulo. Paulo na igreja de Filipe, ele foi sustentado com ofertas, ele na carta até fala e agradece ali. Então hoje o Senhor está falando para mim e para você, vai ter suprimento, irmão. Não importa se muitas das vezes você está achando que não vai ter, que não vai acontecer, mas vai. Porque o Senhor, ele faz aquilo segundo o propósito dele, e se você estiver alinhado ao propósito dele, mesmo que você peque, a misericórdia dele vai te alcançar. E então vem o convite do rei. E aí eu quero ler novamente o versículo 33, que diz: e disse o rei, precisa acompanhar, não só escutar, e disse o rei a Barzilai, passa tu comigo e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém, Barzilai disse ao rei, quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que eu suba com o rei e a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu, poderia eu discernir entre bom e mal? Poderia o teu servo ter gosto do que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? Por que será o teu servo ainda pesado ao meu rei? O convite, ele vem, mas ele não vem para qualquer um. Ele vem para aquele que foi tocado pelo rei, foi achado pelo rei, foi fiel àquilo que nós chamamos de deserto.